Graças a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Nesse momento nós vamos estar orando pela vida dos dizimistas e ofertantes, e também pela vida do pastor Altair, que vai estar trazendo uma palavra direto do céu aos nossos corações. Amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que tem te ofertado na tua casa, Senhor. Ó Deus, abençoe a família deles, abençoe o celeiro, Senhor, dos ofertantes, ó Pai. Ó Deus, repreende, Senhor, todo espírito de pobreza, Senhor, e que a tua multiplicação venha estar sobre a vida desses irmãos, Senhor. Ó Deus, abre nosso coração para a exposição da tua palavra nesse momento, Senhor. Ó Deus, eu te peço, usa mais uma vez o pastor Altair nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, e abre o coração da tua igreja para que essa palavra venha germinar e gerar frutos, Senhor. Ó Deus, e se for da tua vontade, derrama sobre nós os dons espirituais. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Que noite maravilhosa, a qual bondosamente Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita graça, nos deu a oportunidade de retornar a este santuário para nós prestar o nosso culto ao Senhor. Estou um pouco com a garganta meio irritada mas espero que o Senhor nos dê graça para que nós possa falar alguma coisa a respeito da sua palavra. Tivemos um dia de paz, um dia de bênção, a qual bondosamente Deus nos guardou. Deus foi conosco, nos deu a sua misericórdia nesse dia. O assunto que vem falando nas quarta-feiras é sobre os dons espirituais, e os dons espirituais, ele tem uma função muito gloriosa na vida da igreja, na vida do adorador, na vida do cristão. E a pergunta que eu faço aqui nessa noite para todos nós é simplesmente uma: qual que é o objetivo dos dons espirituais na sua vida? Ou melhor dizendo, na nossa vida. Qual é o objetivo que Deus nos outorga com os dons do seu Espírito Santo? Nós temos por base o livro de 1 Coríntios, aonde o apóstolo Paulo menciona com mais detalhe, ou melhor dizendo, uma lista detalhada sobre os dons espirituais. Ali vai ter vários dons, que ele menciona 9, e cada um tem a sua função, mas o Espírito não muda, ele é o mesmo que atua em tudo e em todos. A diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo.
É o mesmo Espírito que usa na palavra da sabedoria, é o mesmo Espírito que usa no conhecimento, é o mesmo Espírito que usa na profecia, na interpretação de línguas, na variedade de línguas. Não há mudança, dizendo um espírito usa aqui, o outro espírito usa lá. Não. Por quê? Porque tudo provém de Deus. Deus é o seu doador. É Ele que fornece, ou melhor dizendo, Ele que dá os dons espirituais. E eu quero ler Romanos, capítulo 12. Eu não vou ler lá Coríntios, né? Romanos capítulo 12. Assim nos diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ponto. Paulo está dizendo para apresentar o corpo. Por que o corpo? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é esse corpo é que vai ter a divindade dos dons. Não está falando para apresentar um animal, um cão, um gato, um cachorro, mas ele está dizendo para apresentar o vosso corpo. Por quê? Porque é ele que vai ser uma ferramenta de Deus através dos dons de Deus. E para isso esse corpo ele tem que ser o quê? Um corpo santo, um corpo que Deus olha e agrada, agradável a Deus, um corpo que Deus olha e escolhe para um serviço, ou melhor dizendo, uma missão que glorifica aquele que está sendo enviado. Então, algo muito interessante que Paulo escreve, que é para apresentar o vosso corpo como sacrifício. O que é sacrifício? Algo que tem grande valor e algo que você custa ou dá um preço para que isso sirva como uma oferta agradável. Tudo aquilo que não tem um certo sacrifício não tem muito valor, não demos muita importância, não levamos em conta tudo aquilo que vem fácil, pode se perder fácil. E é por isso que Deus outorga os dons espirituais para uma função do quê? Para a edificação da sua igreja ou do seu povo em si. Os dons espirituais não é liberado de qualquer maneira, e muito menos para o adorador se gabar
chegar e dizer eu tenho e eu faço. Não, os dons de Deus é para a glória de Deus, é para louvor de Deus, é para o trabalho de Deus. Não é simplesmente para receber e ficar tranquilo, deitado, dormindo numa rede, despreocupado. Não, Deus dá porque Deus espera um retorno, porque é algo santo, é algo sublime, é algo tão poderoso, e é por isso que Deus espera retorno. Deus espera o quê? Que nós valorizamos aquilo que Ele nos fornece, aquilo que Ele nos entrega. E Paulo vai dizendo mais: e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus libera o dom, mas eu tenho que ter consciência de saber qual é a vontade de Deus, o que Deus espera de mim através daquilo que Ele me entregou, porque eu sei que a vontade de Deus ela é boa, eu sei que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é agradável. Então eu tenho que saber usar o dom que Deus me deu, eu tenho que saber administrar o dom que Deus me deu, porque Ele me confiou algo maravilhoso. Eu não posso conformar com o mundo, mas eu tenho que transformar o mundo com aquilo que Deus me outorgou, entendimento. Deus me deu o quê? Um dom do quê? Do conhecimento. E se eu tenho conhecimento, eu não posso me conformar com o mundo, porque Ele me outorgou de um dom de conhecimento. Quem tem conhecimento, ninguém enrola ele. Quem tem conhecimento, ninguém passa ele para trás. Mas a coisa mais dura é quando você não tem o conhecimento. O que o profeta Oséias profetiza acerca do povo de Deus? O meu povo perece por falta de conhecimento. E Deus outorga o quê? O conhecimento. Deus outorga o quê? A sabedoria, a palavra da sabedoria. O conhecimento é uma coisa e a sabedoria é outra. Eu tenho conhecimento, mas de repente eu não sou sábio. Então há uma diversidade nisso aí. A sabedoria é aquela que você consegue dar um caminho para o camarada. Você tem sabedoria, você faz assim, assim, assim. O conhecimento você mostra a solução, mas você não consegue saber como agir dentro dessa solução. Mas a sabedoria já é muda. Então Paulo está ensinando os irmãos: pois pela graça que me é dado, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus não libera algo para que você venha se perder por aquilo que Deus está dando.
Deus dá segundo a medida da vossa fé. Não é interessante? É tão glorioso. Existem tantas perguntas sobre os dons espirituais. É uma imensidão de assunto, de conhecimento, de ideias sobre os dons, sobre a função dos dons. O que são dons espirituais? São habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos crentes com a finalidade de equipá-los para o serviço na obra de Deus. Através do uso dos dons espirituais, os cristãos são mutuamente edificados e o Evangelho de Cristo é proclamado. Glórias a Deus. É para isso que Deus entrega os dons espirituais à igreja. Camarada tem o dom de profecia. Para que é o dom de profecia? A Bíblia diz que havendo profecia, a igreja não se corrompe. Sabe por que não corrompe? Porque Deus fala. Quando eu aceitei a Jesus, quando eu era novo convertido, o culto estava pegando fogo, e aí o irmão começava a falar em línguas estranhas, e a gente sabia que aquele irmão era profeta de Deus, né? E a gente ia ficar meio com medo. Deus vai revelar alguma coisa aí. Porque se tem profecia na igreja, se tem profeta na igreja, não fica nada escondido. Glória a Deus. Porque Deus revela, Deus mostra. E a igreja não se corrompe, porque ela tem os dons espirituais dentro dela. A igreja de Corinto era uma igreja tão poderosa, tão maravilhosa, porque nela era atribuído os dons espirituais na igreja de Corinto, e mais além, os 9 dons dentro de uma igreja. Você já pensou? Dentro da igreja tem dom de visão, dom de revelação, interpretação de língua, dom de profecia, dom da fé, dom de cura. Só que começou o quê? A ver o quê? Contendas dentro da igreja, uma massidão de coisas dentro da igreja, e Paulo começou a ter problema com aquela igreja, uma igreja poderosa na espiritualidade, mas menino no conhecimento. Chegou um ponto que Paulo falou assim: vocês já eram para ser mestre, e eu estou ensinando vocês dando leitinho, porque vocês são meninos. Começa a se gabar, e sendo que Deus dá os dons para edificação e não para confusão ou destruição, mas é para edificação. O dom de cura é para quê? Para curar. Uma vez existia um irmão que ele tinha o dom de cura, e Deus usava ele, orava e Jesus curava. Mas um certo dia ele olhou nas mãos dele e falou assim: ei, mas eu sou demais. Faz fila e todos são curados. Foi a ruína dele, porque Deus empresta o dom, porque o dom é de Deus, Ele nos empresta. Glórias a Deus.
Ele não dá o dom, Ele nos empresta o dom. E tem pessoas que de repente acham que o dom é dele. Não, o dom é de Deus. É Deus que nos empresta o dom. Se nós não cuida, Deus toma o dom. Porque Deus fala: vai sem mim, quero ver aonde você vai. Porque quem faz é o Senhor. Quem cura é o Senhor. Quem revela é o Senhor. Quem fala é o Senhor. Quem dá interpretação é o Senhor. Quem dá a visão é o Senhor. Quem fala variedades é o Senhor. E muitas das vezes esquecemos. Muitas vezes queremos mostrar quem é mais espiritual. Já notou isso? Festividade é um perigo. Quando tem festividade na igreja é um perigo. Vamos ouvir a saudação por irmão fulano. Irmão fulano vem: eita, pá, 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 pá. O outro está lá, ele fala assim: quando me der o microfone eu quero fazer melhor. Eu quero cantar melhor do que aquele que cantou. A minha saudação é para levantar as cadeiras. Ele pega o dom que Deus emprestou e ele quer que a glória seja dele, sendo que a glória ela é de Deus. E ele não divide com ninguém. É só dele. Se tiver querendo aparecer, ele faz assim, ó. Porque é só dele. Glórias a Deus. Dons não é para aparecer. Dom é para diminuir e ele aparecer. Grande Deus. Eu tenho medo, tem hora que eu acho que é pensamento na minha cabeça. E eu falo: não, isso é de mim. E eu retenho. Porque eu tenho medo de eu estar falando alguma coisa que Deus não mandou, que Deus não falou, que Deus não mostrou. E eu tenho medo. Porque os dons de Deus é coisa santa. Deus me mostrou quando Deus não mostrou nada. Deus me revelou como Deus não revelou nada. Um dia eu fui lá no Monte dos Menonitas lá, aí dentro da lanchonete que tem lá, rapaz, tinha acho que uns 10 profetas lá dentro. E eu fiquei num cantinho só olhando aquele movimento. Um revelava, o outro também, o outro, aquela coisa toda. Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Deus, Ele fala individualmente. Paulo falou assim: eu queria que todos vos profetizeis. Todos que falassem línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque temos que tomar cuidado. Porque quando Deus fala para edificar, para exortar.
E a coisa mais gloriosa, irmã, é quando Deus fala algo que só você sabe. Agora, quando todo mundo sabe, não é muito interessante não. Mas quando Deus revela algo que ninguém sabe, aí você fala: eita, aí tem Deus. Deus está no negócio. Está entendendo? Sempre há alguma dúvida sobre quais são os dons espirituais, porque a Bíblia traz diferentes listas de dom. No Novo Testamento encontramos pelo menos 4 listas de dons espirituais. 4 listas no Novo Testamento sobre os dons do Espírito Santo para a igreja. Paulo foi quem mais escreveu sobre os dons espirituais na Bíblia. Paulo, ele pega o capítulo 12 lá de 1 Coríntios, você vai ver, ele faz uma lista detalhadamente sobre os dons espirituais, para não deixar dúvida, porque de repente pessoas, buscam tantos, sendo que não prioriza nem a primeira lista que ele escreveu. E Deus libera cada um segundo a medida da fé, ou melhor dizendo, segundo a capacidade de cada um. Jesus, ele faz uma parábola dos talentos. Chama seu empregado, o fazendeiro, vamos dizer assim, chama seus empregados, 3 empregados, e ao primeiro ele dá 5 talentos, e ao segundo ele dá 2 talentos, e ao terceiro ele dá 1 talento, segundo a sua capacidade. Ele não dá nada menos, nada mais daquilo que eu tenho capaz, daquilo que eu sou capaz. Ele dá os talentos e vai embora. Não marca o dia, não marca a hora em que vai voltar. Mas ele entregou o dom. Entregou o dom para um, entregou o dom para outro, e entregou o dom para outro. E falou assim: agora vocês estão adotados de habilidades. Mas o que tinha 5, ele não ficou quieto, ele não ficou acomodado. Deu 5, eu tenho que granjear mais 5. Eu tenho que usar esse dom que ele me deu, esse talento que ele me deu, porque era um talento. Vamos pegar, tirando o talento ouro, e vamos pegar como uma habilidade. Uma habilidade. Aquele integrante dos Mamonas Assassina, o Dinho, que era o vocalista dos Mamonas Assassina, ele tinha um dom, e aquele dom foi dado por Deus na vida dele. Ele tinha a habilidade de tocar instrumento. Ele tocava qualquer instrumento que você pôsse na mão dele, ele tocava. Isso é o que? Dom, mas é um dom natural, mas mesmo assim é de Deus. Deus, quando cria o homem, Deus cria ele ao menos com um dom. O ser humano já nasce já atribuído um dom, e ao longo do tempo ele vai desenvolvendo aquele dom. Tem pessoa que nasce gênio na matemática. O camarada tem um QI fora do comum. Enquanto você está aqui pensando, ele já calculou.
Quando você pega a calculadora, ele já deu o resultado. Tem pessoa que pega e tem o dom para costurar. O outro tem o dom para fazer bolo. Nem olha a receita. Já pega e já vai fazendo e de repente vira o bolo gostoso. E a pessoa fala: mas que receita que você é? Me passa a receita. Ah, eu não sei. Eu ponho lá a medida disso, medida daquilo e vira o bolo. E o que é isso? Dom. Tem pessoa que ele está assim, Deus traz para ele o que? Escreve a letra de um hino. E ele pá, escreve o louvor. O que é isso? Isso é o que? Dom. Isso vem de quem? Dom. O cara é compositor, é o que? Dom. O cara pega a guitarra aí, o Edmilson, é dom. Vai eu lá, o dedo está duro. Põe na corda de cima. Eu faço igual o professor Girafales ensinando o Kiko a tocar. Daquele jeito. Põe, agora baixa a perna. Não. A mão aqui. A mão. Uma brinca. Mas o camarada que tem dom, só dele, ele não precisa nem tocar. Só dele pegar no instrumento, você já vê que o cara manja. Só dele pegar no instrumento. Quem não sabe nem pegar. Não sabe nem que posição põe. Se põe na perna, como é que é? Só de segurar, quem manja, só dele segurar, alguém fala: coitado, não manja. Vai tocar bateria, quem não sabe, senta lá, não sabe nem como é que é. Ele fica assim, ó. Quando ele bate, ele tem que bater, né? Já viu quando são habilidades para tocar? Nem olha na tecla. Sabe aquele cego que tinha, que tocava na feira aí? O cara é cego, meu irmão, e toca. O que é isso? Dom, meu irmão. Dons de Deus, chamado de dons natural de Deus. Eles nascem com habilidades, mas Deus atribui à igreja com mais além, dons espirituais, além da sua, da minha, da nossa habilidade natural. Deus vai mais além e nos presenteia com dons espirituais. Para quê? Para edificação uns dos outros. Não é para humilhar, não é para denegrir, mas é para edificação. Glórias a Deus. Se Deus fala, ou Deus mostra, ou Deus revela, não é para matar, não é para humilhar, não é para denegrir, não é para diminuir, mas é para edificação, é para crescimento espiritual no reino de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo fornece uma lista no qual ele destaca os dons de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Você sabia que liderar é um dom? Nem todo mundo tem um dom para liderar. Sabia disso?
Tem pessoa que não presta para liderar. Para liderar tem que ter dom. E o interessante é que os dons espirituais, ele está agrupado com os frutos do Espírito. Por quê? Porque os dons são espirituais, e o fruto do Espírito é o quê? Do Espírito de Deus. É uma junção, dons e os frutos. Paulo escreve lá em Gálatas, falando sobre os frutos do Espírito: paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, e assim vai. Eu tenho um dom de profecia, mas sou nervoso, então está errado. Qualquer coisinha eu mando mesmo para aquele lugar, qualquer coisinha eu quero sair na mão. Mas o que é isso? É profeta de Deus e quer dar pancada? Que negócio é esse aí? Não, tem que ter o fruto do amor. Eu tenho a palavra da sabedoria, mas eu tenho que ter o que? O domínio próprio. Eu não levo desaforo, então está errado. Tem que ter domínio próprio. O domínio próprio, irmão, não é que você é um banana, que você é um lesma, que você é tapete, não é isso não, meu irmão. É que você se controla na hora certa. Porque tudo tem a hora certa. Uma vez uma irmã ficou nervosa mesmo, mas nervosa mesmo, ficou e falou, e eu olhando para a cara dela. Falei, a senhora está certa. Passou 2 semanas, ela estava tranquila, dando risada, eu chamei: vem cá. Chegou a hora de nós conversar, senta aqui. Como é que foi o dia? Foi bem, pastor, que benção, que maravilha. Né? Como é que está a família? Que maravilha. E o emprego? E a família lá do interior? Uma benção. Eu vi, parece que você é meio explosivinha. Parece que você é meio nervosa. O que aconteceu? Não é? Aquele dia você fez tão feio. Tão feio. Pastor, o senhor me perdoa? Não, eu não. Você tem que, Jesus que tem que te perdoar, eu não. Eu estou te aconselhando. Tem a hora certa, meu irmão, de você responder. A Bíblia diz assim: não deis lugar à ira, não se ponha o vosso sol sobre a vossa ira. Ireis, mas não pequeis. Você já pensou quebrar o pau e ser profeta de Deus à noite? Eu não acredito que Deus usa, não. Felizmente vai me desculpar. Quebra o pau e à noite vai para o culto e chega lá, se tu me canta, tu me leva? Não acredito, meu irmão. Eu fico só na minha, olhando. Porque Deus dá o dom para a edificação. Nunca esqueça disso. Para edificar. Assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada.
segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Deus não fica dando dom para nego ficar de bobeira não, meu irmão. Tem que ter dedicação naquilo que Deus deu. Tem que ter zelo por aquilo que Deus deu. Porque Ele liberou pela graça. O que é graça? Favor. Presente de Deus. Algo que eu e você não merecia. Nada, meu irmão. Mas Deus fornece para nós. Deus te dá o dom, irmão, é para você pegar e tributar louvores ao Senhor. Nossa, que mensagem! Que a glória seja sempre de Deus. Tem camarada que fica grandão quando recebe um elogio, irmão. Nossa, mas como Deus te usou. Se não tomar cuidado, você cresce. Olha, rapaz, sabe que eu prego mesmo, rapaz? E já começa a pensar já umas agendas para ser um itinerante. Sendo que Deus não dá o dom para aparecer. Deus dá o dom para nós edificarmos uns aos outros. Se o pastor ensina, é para edificação. Não é para a glória dele, não é para louvor dele, é para a edificação da igreja. A igreja sendo edificada, o pastor está sendo edificado. A igreja é santa, o pastor é santo. É assim que funciona. A igreja é avivada, o pastor é avivado. A igreja usa misericórdia, o pastor é misericordioso. Tudo é daqui, meu irmão, para lá. Qual que é o intuito de Satanás? É derrubar o quem? A hierarquia. Isso chama-se espiritual ou não espiritual. O papel do diabo é derrubar quem está na liderança. Porque se derruba a liderança, consegue persuadir os liderados. Mas se a liderança é uma liderança forte, uma liderança poderosa, a igreja ela é poderosa. Um dia veio um caboclo aqui, pregou, pulou, sapateou, reganhou, gritou, fez um sarceiro. Quando terminou, ele falou para mim assim: pastor, o senhor tem que ir para essa igreja de oração. Falei: é mesmo? A igreja está tudo morto. Rapaz, um camarada falar isso para um pastor é muito triste, não é não? Ué, se a igreja está morta, eu também estou morto, ué. Porque eu sou igreja. Eu falei: Jesus, mas esse camarada não vai embora para a casa dele sem não ouvir não, pai. Não é possível que o senhor não vai me dar uma palavra para mim ir contra esse camarada agora, Senhor. Tem o tempo certo, mas me dá uma agora, antes dele ir embora. Aí ele: pastor. Eu falei assim: não, meu irmão, é que você está acostumado a pregar em lugar que não tem conhecimento de Bíblia. Igreja menina que não tem conhecimento, vai no barulho e na onda, irmão. Aqui não, aqui o povo é centrado na palavra. Aí ele ficou assim: você está querendo é movimento. Aqui não, meu irmão, aqui não tem movimento não, aqui tem Bíblia. Eu falei assim: lembra do profeta Elias na caverna? Deus mandou um terremoto lá e Deus não estava no terremoto.
Depois veio um vento. Deus também não estava no vento. Depois veio um fogo. O fogo veio lambendo. Deus também não estava no fogo. Depois veio uma voz mansa e suave, dizendo: o que fazes aqui, Elias? Falei assim: pega uma lata de 18 litros com tampa, vazia, tampa ela e joga escada abaixo. Ela faz um barulhão, mas quando você destampa não tem nada. Falei: cuidado, meu irmão, porque você falou da noiva do Cordeiro. Toma cuidado, que de repente é você que não tem visão, é você que está vazio e está querendo descontar, gritar. Irmão, a única coisa que caiu no grito, isso assim mesmo, foi depois de 7 voltas, foi as muralhas de Jericó. Mas primeiro teve que rodear ela quietinho, em silêncio. Você chegou e já meteu o grito, irmão. Não é assim não, meu irmão. No grito ninguém vai não, meu irmão. Você tem que conversar, meu irmão. Noiva é no diálogo. Prostituta pode ser no grito, mas noiva não. Noiva é com carinho, é com diálogo, se preparando para quê? Para a noite de núpcia. Prostituta não, vamos logo que eu, hora marcada, hein? Não, não é assim não. Você está pagando, mas noiva não. Por isso que Jesus compara a igreja dele como noiva. Tem gente que não entende essas coisas. Amém? Está entendendo? Eu vou encerrar. Irmão, tem muita coisa. Se eu for falar aqui sobre dons espirituais aqui, nós vira à noite. Porque tem muito assunto, irmão. Várias coisas, irmão. Várias coisas. Eu peguei só uns pontinhos básicos dentro da Bíblia. Tem o dom de ajudar, irmão. A Bíblia diz assim, que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Você já pensou você poder ajudar e não ajudar? Um dia eu fiquei indignado. Pedi uma ajuda na igreja, que era para a gente fazer um negócio. A pessoa falou: não, eu não tenho condição. Eu falei: você não tem condição de dar nem uma lata de mastomate, está mais pequena. Nunca tem condição. Nunca. Se de repente você está desprovido, beleza, um dia. Mas toda vez que você vai lá, você pode ajudar? Nós vamos ter um café na igreja, você pode ajudar com um pão de queijo? Não, não posso. No próximo domingo eu chego em você de novo, você pode? Não, não posso. No outro eu vou de novo? Não, não posso. Não pode. Você já pensou se Jesus falasse assim: eu só posso te atender em 2028? Você já pensou? Mas as moléculas de oxigênio que você respirou e que está respirando, Ele está fornecendo de graça. De graça. Você respira e de graça. Mas você já pensou se Ele fechar a torneira? Que Deus nos ajude
e que nós tenhamos um coração para valorizar aquilo que o Senhor nos concede. Que os dons de Deus, seja profecia, revelação, sabedoria, variedade, o que seja, mas que seja para edificarmos uns aos outros, que seja para a glória de Deus, para louvor de Deus, e o Senhor garante vitória. Amém? Que Deus abençoe, que Deus vos guarde e nos ajude e nos dê graça para que nós possa pedir ao Senhor, mas após pedir o Senhor os dons, que nós possa também pedir ao Senhor que nos ajude a zelar daquilo que Ele nos entrega. Não é simplesmente Ele fornecer o dom, mas sabermos lidar com o dom e na ocasião oportuna também. Dom não é para ficar, não. Dom é para saber a hora oportuna de usá-lo e saber para qual finalidade ele será usado. É para o meu ego, então Deus não vai entregar. É para a minha glória, Deus também não vai fazer. Mas se for tudo para o reino de Deus, Deus dará, porque Ele tem prazer de ver a sua igreja sendo edificada. Esse é o prazer de Deus. O prazer de Deus é que a igreja dele desfruta do presente. Dom no grego é uma coisa, é um presente. No grego é presente. Deus, Ele quer nos entregar presentes. Mas para quê? Para edificar. Então não cesse de pedir ao Senhor, mas saiba de uma coisa: Deus só vai dar quando eu estiver pronto para receber. Quando eu estiver pronto, Deus vai me entregar, porque Deus vai saber para qual finalidade eu será usado. Amém? Que Deus abençoe. Aplauda ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos